Olá a todos, olá a todas. Começando aí nossa aula sobre Idade Média, né, sobre o feudalismo. Agora a parte 2 da nossa aula. Então vamos continuar vendo as principais características da Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV, né? Período histórico marcado pela decadência do modo de produção feudal. Por quê? Porque ele agora passa a ser substituído pelo modo de produção capitalista. Ok? Então, o feudalismo vai dar lugar ao capitalismo, à economia de mercado. As pessoas compram, vendem, gastam dinheiro da maneira que bem entende. Então, quem trabalha vai ter mais lucro, vai ser a mais importante da sociedade. E a burguesia, que eram os comerciantes e artesãos, que vão ser os líderes, né, os propulsores aí dessa nova fase econômica da história da Europa. Ok? Então, seguindo nossa aula, né, depois de eu ter dado essa pausa para passar álcool na mão. Então vamos lá. Ó. Renascimento comercial, né? Na Baixa Idade Média nós vamos ter a época dos renascimentos. As cidades que outrora eram muito movimentadas na época da Grécia, da Roma, elas deixaram de existir com o feudalismo, porque houve o processo de ruralização. Então nós vamos ter aqui um renascimento comercial e também urbano. Observe, pessoal, o renascimento comercial e urbano, ou seja, das cidades, estão intimamente ligados. Eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque quanto mais cidades, mais comércio. Quanto mais comércio, mais cidades. Então, um renascimento vai levar ao outro. Ok? Vamos falar agora aqui do renascimento comercial em si. Ele vai começar lá na Itália. Como eu falei na nossa aula passada, a Itália é uma região que tinha muitos portos. A Península Itálica ali no centro do mar Mediterrâneo. Então, muitas rotas comerciais, muita viagem, muita pesca, muito comércio marítimo. Então, a Itália vai ser o berço desses renascimentos, comercial, urbano e também até do renascimento cultural, que a gente vai falar posteriormente. Então, surgimento das rotas de comércio ligando o continente europeu, né? Graças às cruzadas, várias rotas vão surgir, vários caminhos, várias estradas. Quando eu falo rota, pessoal, é estrada. É estrada mesmo, é caminhos para o pessoal andar de um ponto ao outro da Europa. Então, quanto mais caminhos, quanto mais estradas, mais facilitado será o comércio, né? E aí vai surgir as feiras. As feiras que eram os locais onde essas rotas se cruzavam, né? Cidades, entrepostos entre uma cidade e outra, formavam um vilarejo. Ali surgia uma feira, que era o local onde eles vendiam tudo que eles produziam dentro do feudo, que produziam no feudo, não era usado no feudo, iam vender para ter lucro de alguma maneira. As principais feiras da Europa naquele período, a de Champagne, lá na França, e a de Flandres, na Bélgica, né? A Bélgica, uma região muito conhecida por todo o seu comércio e fará parte de uma guerra, né? A Bélgica vai ser palco de uma das grandes guerras que nós vamos ver nesse período. Vai ser voltado aí o uso da moeda, coisa que não era usada antes, na época do feudalismo, porque a moeda era terna na época do feudalismo. Agora vão ter o uso da moeda para representar valores, moeda de prata, de bronze, de ouro para representar os valores, porque isso vai facilitar o comércio. Outra coisa que vai surgir também, graças ao renascimento comercial, é o banco, né? Sobretudo aqui nós vamos ter o papel dos cavaleiros templários. Era uma sociedade com seus segredos, que fazia parte da Igreja Católica, foram feitos para lutar por Jerusalém e eram bancados por homens nobres, e eles faziam empréstimos para que as pessoas pudessem pegar dinheiro para fazer algum projeto, e também eles guardavam dinheiro de terceiro. Então, eles tinham uma atividade bancária muito forte. É nesse período que os bancos vão ficar a todo vapor. Esse negócio de emprestar e de guardar dinheiros a outras pessoas. No século XII vamos ter as ligas, né, o surgimento das ligas ou ANSAs, né, eram associações de comerciantes. Um exemplo prático para entender o que eram as ANSAs ou eram as ligas, aqui da nossa cidade Apodi, é só a gente pegar a Rede Oeste de Comércio. É uma associação de vários comerciantes do mesmo setor. Eles têm supermercados. Então, vários supermercados se unem para ficar mais forte, de maneira onde eles conseguem
monopolizar todo o comércio e também derrotar concorrentes. Então, um exemplo do que era uma liga de uma ANSA era essa que a gente tem aqui na nossa cidade. A rede oeste de supermercados, ou a rede Quero Bem, não sei se tem uma outra rede. Ok, pessoal? Então, elas funcionam mais ou menos assim. Comerciantes se unem para dominar o mercado. A principal delas era a Liga Hanseática, que tinha lá na Alemanha, ela dominava o comércio de todo o Mar do Norte, todo o Mar Atlântico do Norte, ali entre a Alemanha e a Inglaterra, entre a Grã-Bretanha. Ok? Ó. Observe nesse mapa aqui as rotas comerciais que surgiram naquele período. Na época do feudalismo, praticamente não existiam viagens entre essas regiões. Já com o surgimento das rotas, ó, a maioria delas por mar, porque é muito mais fácil, mais seguro você navegar pelo mar. Então, aqui na Itália, Veneza, Gênova, Roma, os principais polos econômicos aí, a feira de Champagne, aqui na região da França, né? E todas as rotas comerciais que tinham nesse período. Ó, tem rota lá para a Ásia, tem sim. Da Ásia vinha o vidro, vinha a seda, e vinham muitas coisas vinham lá da Ásia, lá da região da China e da Índia, né? Uma região muito conhecida por ter especiarias, por ter vidro, porcelana, joias, tempero, tapetes, enfim, muita coisa vinha da Ásia e era comercializado aqui na Europa, né? Veio até coisa que não prestava, como a peste negra também veio da Ásia, ok? Ó, depois de falarmos sobre o renascimento urbano, vamos falar do renascimento comercial. A gente vai ver algumas características agora do renascimento urbano, ou seja, comércio, agora cidades, ok? Ó, a retomada do comércio impulsiona o renascimento urbano. Como eu falei, uma coisa vai levar a outra. Mais comércio, mais cidades, mais comércio. É sempre assim. Essas cidades eram chamadas de burgos. A palavra burgo significa fortaleza. Por quê? Observe essa imagem aqui ao lado, pessoal. Ó, as cidades elas tinham muros para evitar invasões de outras cidades ou saqueadores, invasões dos bárbaros, né? Então, as cidades elas eram fortificadas, eram verdadeiras fortalezas. E essas primeiras cidades elas estavam dentro do terreno de algum rei ou de algum senhor feudal. Preste atenção nisso. No início, as cidades faziam parte do terreno de algum rei ou de algum senhor feudal e eles eram obrigados a pagar tributos ao dono das terras. Ok? Então, quem morava no burgo eram os burgueses, formados pelos seus artesãos e comerciantes. Só que o que vai acontecer? A maioria desses burgos, né, não vão mais querer ser dependentes dos senhores feudais e dos reis. Vão começar a lutar pela sua independência. É nesse processo, pessoal, em que o burgo se torna independente do senhor feudal, que a moral do senhor feudal vai ser muito enfraquecida. Muitos senhores feudais vão perder suas terras, né? Só alguns poucos reis que vão se associar com a burguesia para manter essas terras, e aí nós vamos ter a união de rei e burguesia. Então, será terminado o namoro entre senhor feudal e os camponeses e os burgueses, e vai surgir agora uma nova união entre alguns reis que vão perceber no comércio uma forma de manter o seu poder e de enriquecer, e a burguesia. Então, burguesia e rei em algumas regiões vão se unir, e senhor feudal e burguesia e camponeses vão se separar. São duas novas relações que vai ter a partir desse período. E um movimento, essas ações em que as cidades, os burgos, se separam do senhor feudal, nós vamos chamar de movimento comunal. É a libertação das cidades da autoridade do senhor feudal. Quando a cidade adquirir essa independência, ela tinha um documento chamado de Carta de Franquia. Era o documento que dava autonomia. Mas como é que ela conseguia isso, Bruno? Tinha duas maneiras. Através da guerra, né? Eles se uniam e guerreavam contra os cavaleiros do senhor feudal, ou através de indenizações. O senhor feudal que mora nesse castelo vai permitir que essa cidade seja independente se eles pagarem uma certa quantia em ouro e prata, né? Digamos assim. Então, as cartas de franquia, que determinavam a autonomia dessas cidades, elas eram adquiridas através de batalhas, através de guerras ou indenizações. Ok? Então, seguindo para frente. Ó, outra coisa que vai surgir aí
dentro das cidades são as guildas. As guildas, associações de mercadores. É praticamente, pessoal, a mesma coisa de ANSAs, ok? As guildas, as ligas, as ANSAs, elas são associações de mercadores do mesmo setor. Então, por que eles faziam isso? Essa união é monopólio do comércio local e controle da concorrência estrangeira e também para regular os preços. É como se vários postos de gasolina se unissem e dizer, ó, vamos tabelar o nosso preço? Nós vamos fazer aqui a gasolina a R$ 4. Então, nós que fazemos parte dessa guilda dos donos de posto de combustível, nós vamos vender a gasolina sempre a esse preço. Se chegar um concorrente de fora, abrir um posto de gasolina, vender a gasolina mais barata, a gente baixa a nossa, que é para acabar com o posto dele. Então, é a mesma coisa também da rede oeste de supermercados, rede Quero Bem, assim, essas redes de supermercados que nós encontramos hoje nas cidades. Elas são guildas, são associações de comerciantes do mesmo setor para dominar o comércio. Ok? Também surgiram as corporações de ofício. Aqui são associações, só que não de mercadores, e sim de artesãos, de pessoas que sabem fazer móveis, pessoas que sabem fazer armas, são ferreiros, são engenheiros, são marceneiros, né? Eles produzem as coisas aqui. A guilda é a associação de quem vende, e a corporação de ofício é a associação de quem produz, de quem tem um talento para fazer os objetos. Monopólio das atividades artesanais, controle da concorrência, regulamentação de preços, estabelecimento de normas de produção, controle de qualidade e assistência aos membros. Então, a corporação de ofício, eles faziam uma propaganda muito boa para dizer, ó, só compre as mesas dos nossos marceneiros. Nós temos as normas, nós temos... Eles que criavam as normas. Para ser bom tem que ser assim, para ser bom tem que ser assado. E só quem faz a mesa dessa maneira somos nós, então vocês vão ter que comprar da gente. Então, isso fazia com que a população acreditasse que os produtos deles tinham mais qualidade e eles acabavam comprando sempre dessas corporações. Ok? Formação de grupos de grandes comerciantes e artesãos que se sobrepunham aos demais, impondo o seu poder econômico. Então, todas essas guildas, essas ANSAs e corporações de ofício, elas tinham um principal objetivo: vender mais e vencer a concorrência. Ok? Ó. Além de produtos e especiarias que vinham lá da Ásia, também veio uma coisa muito ruim, que foi a peste negra, ok? Ou peste bubônica. Ou peste bubônica, pessoal. Ela veio lá da Ásia, em navios e em carruagens, carroças que vinham com os produtos e as especiarias, né? E ela veio trazendo um vírus, uma bactéria mortal, né? Que foi a peste bubônica, ou febre bubônica, pessoal. Ela matou 1/3 da Europa, né? Mais ou menos 25 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. E ela era transmitida pelas fezes da pulga que existiam nos ratos naquele período. E as cidades medievais eram... Eu não consigo nem expressar para vocês o quanto as cidades medievais eram podres, eram insalubres. Higiene era uma coisa muito rara naquele período, pessoal. As pessoas faziam as suas necessidades em baldes e jogavam no meio da rua. As cidades eram podres, não tinham saneamento básico, não existia coleta de lixo, não existia esgoto, não existia nada. Era tudo na rua, tudo jogado na rua. A quantidade de moscas, baratas, ratos, era incrível naquele período. Era um negócio muito, muito, muito insalubre se a gente comparar as cidades modernas. Então isso favoreceu o aumento dos ratos, e quanto mais ratos, mais pulgas, e aí houve essa explosão de mortes dentro da Europa, não só na Europa, né? Observe nesse mapa aqui que a peste negra atingiu a Ásia, a Europa e o norte africano também, aqui também o Oriente Médio, a Península Balcânica, Península Itálica, Península Ibérica e a Ásia Menor. Tudo isso aqui foram atingidos, pessoal. Então 25 milhões de pessoas morreram. Foi um período em que começou muitas críticas à Igreja Católica. As pessoas pensavam, como é que Deus é um Deus de amor e permitiu um negócio desse? Outros pensavam, isso aqui só pode ser um castigo de Deus. Então, muito da autoridade da Igreja Católica começou a ser questionada nesse momento aí. Houve essa tragédia e muitas pessoas começaram a questionar a autoridade e os ensinos da Igreja Católica. Como é que pode um Deus permitir um negócio desse? Enfim, então
houve muita contestação e a Igreja Católica entrou com a explicação de que isso era um castigo por aquele povo ser tão pecador e tudo mais. Lembrando que toda a formação intelectual e cultural do povo era basicamente controlado pelos ensinos da Igreja. Como houve essa quantidade gigantesca de mortos, os nobres vão se enfraquecer. Né? Por quê? Porque os nobres vão se enfraquecer? Porque os senhores feudais que ainda tinham suas fazendas vão se enfraquecer? Porque os camponeses morreram e não tinham mais quem plantar. Não tinha mais quem trabalhasse nas fazendas para produzir. Então vai gerar uma crise gigantesca. Falta trabalhador para plantar. Se não tem quem produz alimento, quem é que vai abastecer as feiras para a população da cidade comprar alimento? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, esses 25 milhões de mortos gerou fome, gerou guerras, porque uns ficaram invadindo as terras dos outros, uma cidade atacava as outras quando sabia que ainda tinha alimento lá. Então, foi um verdadeiro caos social e econômico dentro da Europa por causa da peste negra, que tinha esse nome, peste negra, porque ela causa feridas e bolha na pele, que deixa a pele escura, né? Ela vai matando, a pele vai necrosando e aí fica toda escura a pele daquele que adoece. Ok, pessoal? Ó, aqui a respeito da cultura medieval daquele período, né? A gente está falando muito de economia, muito de política, mas não podemos deixar de lado a cultura medieval. Algumas pessoas chamam esse período de Idade das Trevas, eu acho que é um título errado, já que surgiu muitas coisas que nós utilizamos até hoje, como hospitais, orfanatos, escolas, universidades, tudo isso aí vai surgir de maneira organizada dentro da Idade Média. O próprio carnaval que vocês gostam tanto surgiu dentro da Idade Média, né? Então, de trevas ela não tem muita coisa não. Mas vamos lá, alguns traços, algumas características da cultura medieval. Simplicidade, né? A cultura medieval ela era caracterizada por simplicidade, até nas pinturas. Não tem aquelas profundidades, não tem aquele uso de sombras, perspectivas, aquelas pinturas realistas que a gente vai ver no Renascimento, né? Então as coisas são simples, rústicas, com poucas cores, tudo muito puxado para o amarelo, né? As coisas mais amareladas. Observa que essa pintura aqui de São Tomás de Aquino, né? Então uma pintura mais simples, não tem aquele realismo que a gente observa nas pinturas renascentistas. A igreja, ela tinha todo o controle cultural, né? Os livros, a escrita, as obras clássicas da Grécia e da Roma, a filosofia, o direito clássico, tudo estava guardado pela igreja, né? E essas obras só tinham uma maneira de ir para frente, porque naquela época o material que os livros eram feitos se desgastava muito rápido. Então como é que você fazia para preservar as obras? Você pegava o livro velho e pedia para um monge escrever ele a dedo. Ele escrevia o livro todinho, da última página à primeira, da primeira à última, hora da última à primeira. De capa a capa eles escreviam tudo, pessoal, para preservar. Depois de alguns anos iam ter que reescrever novamente. Então era assim que os livros eram passados naquele período. Não existia impressora, nem máquina de xerox. A única forma de você preservar um livro era ficar transcrevendo ele várias e várias vezes ao longo dos anos. E quem é que fazia isso? Os monges. Existiam dentro do clero o clero regular, que era formado por monges que ficavam só enclausurados dentro dos monastérios, escrevendo livros e livros e preservando aqueles livros para a posteridade. Então, se não fosse essa preservação feita pela Igreja Católica, talvez a gente não tivesse nem a metade do conhecimento que a gente tem sobre Egito, Grécia, Roma, Mesopotâmia, Hebreus, porque foram eles que preservaram as obras históricas, as obras filosóficas daquele período para que a gente pudesse ter acesso. Até as obras eróticas do Império Romano foram preservadas, porque eles entendiam que tudo era cultura e que algum dia alguém ia precisar e ver aquilo ali. Então até as obras eróticas do Império Romano foram transcritas e preservadas pelos monges, né, lá nos mosteiros. Ok? Então, como a Igreja Católica ela tinha esse controle, ela estava no centro, nós chamamos isso de teocentrismo. Teo, né, um prefixo latim que vem de Deus, centrismo, no centro. A religião, onde Deus é o centro de tudo. O centro do pensamento, o centro da cultura, o centro da ciência vai ser embasado pela Igreja Católica, por isso nós chamamos de teocentrismo. Okay? No século XII nós vamos ter aí as universidades, né, onde as pessoas vão estudar
a economia, filosofia, o direito, né? E vai ser impulsionado pelo renascimento comercial, já que as universidades serão nas cidades, ok? O que mais se estudava nas universidades era a filosofia. O principal nome da filosofia desse período era Santo Agostinho, né? Na Alta Idade Média, Santo Agostinho ele era o principal expoente da filosofia naquele período. A filosofia dele, ele misturava a filosofia clássica, aquela lá da Grécia, com a filosofia do cristianismo. Então ele relacionava a filosofia clássica com cristianismo. Ele ensinava que a natureza humana era corrompida, né? E que a salvação só era possível através da fé em Deus, ok? Então Agostinho, preste atenção, Agostinho ele dizia que a salvação vinha somente através da fé em Deus, ou seja, hoje nós conhecemos essa ideia como calvinismo, né? A ideia de que a fé, somente a fé já é suficiente para salvar o indivíduo. Isso na Alta Idade Média. Quando a gente chegar na Baixa Idade Média vai ter uma mudança de pensamento, porque não será mais Santo Agostinho que vai ser o principal filósofo desse período, né? Quando a gente chega na Baixa Idade Média, nós vamos ter São Tomás de Aquino, e aqui existem umas diferenças do pensamento dele para o de Agostinho. Ó. Então, o que é que São Tomás de Aquino vai criar? A escolástica, né? Que é uma mistura da fé e da razão. Então vai ter uma relação um pouco maior entre a ciência e a fé. Enquanto Agostinho relacionava a filosofia grega com o cristianismo, São Tomás de Aquino vai relacionar a razão, ou seja, a ciência, a experimentação com a fé. Ele vai ensinar o livre-arbítrio, ou seja, ao contrário de Agostinho, que não acreditava em livre-arbítrio, que tudo era determinado por Deus, né, e através da fé Deus salvava, São Tomás de Aquino ele vai dizer que não, o homem tem livre-arbítrio, então ele só é salvo se ele escolher ser salvo. Por isso existe a valorização do esforço humano, o trabalho, o homem tem que escolher o caminho, porque através das escolhas do homem, o homem tem livre-arbítrio, ou seja, direito de escolher, é que ele pode ser salvo. O clero aqui era o orientador moral e espiritual. Então, o homem tem um livre-arbítrio para escolher o que fazer, mas o clero pode orientar ele e mostrar o caminho correto. Mas cabe ao homem escolher se quer ir pelo caminho da igreja ou não. Ok? Então, o homem ele tem liberdade de escolha, né? Algumas concepções da igreja daquele período. Ó. O preço justo. Relacionando aqui os ensinos da igreja com o comércio, existia o ensinamento do preço justo. E o que era isso? A igreja católica não permitia que você vendesse para ter muito lucro. Você tem que vender os seus produtos para ter um lucro mínimo, né? Não podia extrapolar. Eu gastei R$1 para fazer uma caneta, vou vender essa caneta por R$10. Não pode. Se a matéria-prima para fazer a caneta foi R$1, você deve vender ela aí por R$1,10, R$1,20. Ter um lucro mínimo só para manter o seu comércio, porque segundo a igreja católica, o lucro exacerbado era pecado. Por quê? Eles condenavam a luxúria. A igreja católica nos seus ensinos condenava a luxúria, apesar de que o alto clero da igreja católica era muito rico e luxuoso. Outra coisa que eles condenavam naquele período era a usura. O que é usura? É emprestar dinheiro a juros. Não podia emprestar dinheiro a juros de acordo com a igreja. Emprestou R$1.000, você só pode cobrar da pessoa a quem você emprestou R$1.000. Hoje em dia você sabe que qualquer empréstimo que você fizer, você vai ter que pagar uns juros. Então você pega R$1.000, você paga 1.400. Você pagou R$400 de juros. Nesse período aqui, na Baixa Idade Média, era proibido. Ok? Então, a atividade bancária ela era muito criticada pela Igreja Católica, já que o banco empresta, mas quer ter lucro sobre o empréstimo que ele faz. Ok? Chegando aqui na arquitetura, né, na Alta Idade Média, nós vamos ter a predominância do estilo românico. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês entenderem melhor a diferença. Então, na Alta Idade Média, no apogeu do feudalismo, nós vamos ter a predominância do estilo arquitetônico românico. Quais são as características do românico? Construções maciças, com pouco enfeite, muito tijolo exposto, né? Pesado, você olha, são construções com paredes muito grossas, linhas simples e horizontalidade.
Uma das principais marcas da arquitetura românica é a predominância de linhas horizontais, poucas janelas, né, passa a ideia de segurança e tranquilidade. Isso era muito comum nos mosteiros, ok? Era muito usado nas primeiras igrejas e também nos mosteiros. Já na Baixa Idade Média, perdão, nós vamos ter a predominância do estilo gótico. O estilo gótico, pessoal, olha só essas imagens aqui, vocês vão ver a diferença. Essa aqui é uma igreja românica. Tem poucas, digamos assim, frescuras, poucos adornos, poucos arranjos, poucas janelas, mas mostra muito mais segurança. Paredes grossas, você parece uma fortaleza, né? Parece uma cadeia. Mas quando você vem para o estilo gótico, olha a quantidade de torres, olha a quantidade de janelas, olha a quantidade de adornos, né? Cheio de frio o negócio. Leveza, graciosidade, verticalidade, né? Observe que essa daqui tem muito mais linhas subindo, né? E pouca horizontalidade. Grandes janelas, vitrais, e elas tinham o interior muito iluminado. Tinham muitas janelas porque elas queriam que entrasse muita luz natural dentro delas. Ao contrário das igrejas românicas, que eram muito escuras. Para quê? Para passar aos monges que viviam lá a questão do enclausuramento, do silêncio, da paz. Então, essas igrejas aqui buscavam uma paz. Por isso que elas eram silenciosas, pouca luz, né? Uma coisa bem mais calma. Já essas não, elas são feitas mais para mostrar grandiosidade, resplandecer e tudo mais. Então elas eram repletas de janelas e também de vitrais com desenhos que representavam passagens bíblicas. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Forte abraço.